Depois eu vou falar melhor sobre isso. Mas então, esse era um modelo, vamos dizer, antigo, que muita gente nem tão antigo assim, porque eu estudei por ele, eu não me considero tão velho assim. Então, depois se derivou o quê? Para esse modelo aí, que é o modelo padrão. Esse modelo padrão, por incrível que pareça, ele só conseguiu ter uma confirmação de que ele realmente era válido quando o bóson de Higgs foi descoberto. Isso aqui diz o seguinte, não se assustem, vamos devagar. Existem três famílias, existem os férmions, existem os leptons, existem os force carriers, que são os portadores de força. Vamos aos poucos. Então, o que são os férmions? Os férmions são quarks. Os quarks é que compõem os nêutrons e os prótons. Então, de uma combinação de quarks, você tem isso. Agora, a nomenclatura foi uma nomenclatura que se fez para quê? Não existia, não trouxe completamente... Então, vamos chamar de quê? Up, down, charme, estranho, top, bottom. Quer dizer, e ficou assim. Agora, esses dois férmions aqui, que é o up e o down, é que existem na natureza e que compõem os prótons e os nêutrons. Os outros não. Os outros só são obtidos em aceleradores de partículas. E nós temos também os leptons. Os leptons também aqui é a mesma coisa. A única coisa que a gente conhece mesmo é o elétron e o neutrino, que a gente de vez em quando ouve falar dele. Essa parte aqui eu vou me reservar de falar depois. Tá bom? Então, aqui, os quarks. É o mais leve dos quarks. Eu estou sempre botando uma figurinha aqui, porque até para me ajudar a mim mesmo, para eu lembrar também, que isso é um pouco complicado de lembrar. Então nós temos o up, que é o mais leve entre os quarks, e o down. Esses dois é que constituem, realmente, como eu falei antes, os prótons, os nêutrons, consequentemente a matéria. Olha, essa definição foi a melhor que eu encontrei do Charme, maior que o up e o down. Bacana, né? Tá bom. Strange faz dupla com o Charme, assim como ele é pesado demais para existir na natureza. Bem. Boron, pesado demais para existir ainda hoje. Aí o negócio aqui só vai aumentando o peso, né? Top, o mais pesado entre os quarks, foi o último a ser detectado, tem massa próxima ao núcleo de ouro. Quer dizer, realmente muito pesado. Então, hoje, os nossos tijolos são o quê? São os quarks. Então, eles são aceitos como o tijolo básico e fundamental para a construção da matéria. Nada impede que, quando nós dispusermos mais tarde de mais energia para ir mais fundo, que se descubra alguma coisa menor que isso. Mas, por enquanto, assim como era antigamente o próton e o nêutron, agora são os quarks, os tijolos que constituem a matéria. Então, isso eu já falei aqui. Então, olha só. Isso aqui é a composição e a carga. Olha só que coisa engraçada. O quark top, por exemplo, ele tem a carga de 2/3. Então, se você fizer essas composições aqui, o próton, você tem 2 up e 1 down. 2 up é 2/3 mais 2/3, 4/3. E o down é menos 1/3, aí você tem carga 1. E o nêutron, você tem 1 up e 2 down. Esse aqui é 2/3, esse aqui é menos 1/3, esse é menos 1/3, esse troço dá 0. Então, passar bem rápido aqui. Então, o restante seria o quê? Os leptons, que são os elétrons. Lepton vem da definição, vem do grego, que quer dizer leve. Então, o elétron é realmente muito leve, o neutrino também,
E esses outros são tão incomuns que eu não vou nem falar nele. Então vamos prosseguir. Quando chegamos nos bósons, aí o negócio já começa a ficar um pouco mais interessante. Porque os bósons são as partículas responsáveis pela interação entre todas as outras partículas elementares. Então, nós temos os fótons, que são a parte da radiação da interação eletromagnética, os gluons e essas outras aqui. Eu vou passar batido por aqui, de repente eu volto depois. Aqui. Então, novamente, aquilo que a gente viu antes, compondo tudo, e com aqui com o quê? Com o bóson de Higgs. Vocês podem observar que tem mais um negócio aqui. Depois eu falo por quê, tá bom? Ó, depois já chegou aqui. As novas evidências sugerem que podem haver não apenas uma, mas 5 partículas divinas. A possibilidade de existência de mais uma partícula divina foi sugerida por um outro experimento no acelerador de partículas que foi feito nos Estados Unidos. Então, filminho para a gente entender o que são essas forças. String theory fails.
Esse filme aí é para falar sobre o quê? Basicamente sobre as 4 forças que nós conhecemos, né, e compõem tudo que existe no universo. Então nós temos 2 forças que são a nível nuclear, né, que é a força nuclear forte, que é justamente aquela que mantém os prótons e os nêutrons unidos. A força nuclear fraca, ela tem a ver com a radiação, com a radioatividade, com o decaimento dos materiais radioativos. Nós temos a força eletromagnética, que é bastante conhecida, e temos o que? A gravidade. Então, esse é o nosso mosaico. Agora, o que o bóson de Higgs ajudou nisso aí? Essas forças aí, elas têm uma coisa que é uma partícula, que eu falei lá atrás, que é a partícula portadora de força. Essa partícula permite explicar a parte da força eletromagnética, permite explicar a força nuclear forte, permite explicar a força nuclear fraca. Vou até voltar lá um instantinho só para... Aqui, ó. Strong force, né? A força eletromagnética forte e força fraca. O que está faltando aí? Gravidade? Gravidade. Tem partícula de gravidade aqui? Não. Até hoje nunca se descobriu isso, entendeu? Mas existe uma corrente, né, que defende, porque seria lógico, né, que seria o tal do graviton, que a gente até escuta falar nele, mas... Então, aqui, ó. Aqui está basicamente um resumo, eu não achei em português, tá, gente? Mas é a força fraca, são os bósons WZ, aqui. O decaimento do nêutron, radioatividade, interações de neutrino, queima no Sol. O eletromagnetismo, a nível atômico, luz, química, eletrônica, são as aplicações principais. Aqui os gluons, que são a parte da matéria mesmo, né? São os prótons, os nêutrons. E esse graviton aí que ninguém sabe se ele existe ou não, mas parece existir. Quer dizer, talvez a gente viva para ver uma manchete com um acelerador, descobriu alguma coisa, o graviton, numa época X, que a gente talvez esteja vivo ou não. Então, essa é a questão. Isso aqui eu botei, isso aqui é o resumo disso tudo aí. Só botei por curiosidade. Isso aqui, ó, explicação técnica. Não se preocupe, é só para enxergar. A definição disso é que o bóson de Higgs é de fato o quantum de um dos componentes do campo de Higgs, aquilo que eu falei. O valor disso é essa medida em joules, e a existência disso aí, do potencial diferente de zero, tem um papel fundamental para dar massa às partículas. Agora, uma coisa que eu quero citar aqui, outro dia eu vi um programa, aquele físico, qual é o nome daquele físico brasileiro? Marcelo Gleizes, eu também assisti. Ele fez uma analogia que foi muito interessante, porque a primeira coisa que eu fiz aqui foi falar do que? Da piscina, né? Essa foi a primeira analogia. Então, ele diz assim, ó, a aquisição de um VEV diferente de zero quebra espontaneamente a simetria de calibre da força eletrofraca. Este é o único mecanismo conhecido capaz de dar massa aos bósons de calibre, que são esses